Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós hoje vamos iniciar um novo ciclo de mensagens dentro do livro de Mateus. Nós já estudamos um semestre do livro de Mateus, muito detalhadamente, e durante esses 6 primeiros meses nós chegamos até o capítulo 15. E a partir dessa segunda série de mensagens nós vamos avançar do capítulo 16 até o final do livro. E por mais que nós tenhamos tido mensagem na semana passada, existiu um intervalo entre essas mensagens na vida real, porque nós revisamos, por meio do alimento diário, não sei se todos conhecem, nós revisamos as mensagens ministradas na conferência internacional, que são ministradas ali em fevereiro e setembro. Então, nós revisamos as mensagens que foram faladas em setembro, e agora nós vamos começar a ver sobre as mensagens ministradas no mês de fevereiro. E o primeiro volume é esse aqui, a edificação da igreja. Se você não tem esse volume, procure ali depois o serviço de literatura para adquirir o seu. E nessa primeira semana, então, nós vamos ver os 15 primeiros capítulos de Mateus. Então, pegue a sua Bíblia, prepare-se para uma maratona, que nós vamos ver hoje 15 capítulos. Vai. Mateus é o evangelista que se responsabiliza, que dá como teor de sua mensagem Jesus sendo revelado como um rei e vindo estabelecer o seu reino aqui nessa terra. De fato, todos os judaizantes, eles, ao longo dos séculos, depois que o povo de Israel foi formado, eles esperavam um rei, e acreditavam que esse rei seria Davi. Depois, eles foram para o exílio, receberam a ajuda de Ciro, e quando pensava em um Messias, eles tinham essa perspectiva. Davi, um homem batalhador, um homem que era forte, segundo o coração de Deus, e Ciro, um cara que resgatou o povo de Israel do exílio e era bondoso, dominador de toda a terra. Esse era o rei que o povo de Israel esperava. Mas o Evangelho de Mateus, ele apresenta um rei totalmente diferente desse rei. E um reino totalmente diferente do reino esperado pelos judaizantes da época. Então, Mateus, ele reforça em vários momentos, nós vamos ver ao longo desses 15 capítulos, o fato de Jesus ser de fato o rei esperado e também Jesus desenvolvendo o seu reino ali a partir do seu ministério terreno. Então, primeiro vamos começar em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui Mateus ele já começa dando a toada do seu evangelho. Filho de Davi, ou seja, um rei legítimo. Para você ser um rei legítimo por parte de Israel, você deveria vir da descendência de Davi. E aqui ele crava, ele é filho de Davi. E não apenas isso, mas ele é da raça chamada por Deus. Então ele é filho de Abraão. Todos os requisitos para ser um legítimo rei, Jesus tinha. E Mateus discorre então a sua genealogia de Jesus. E depois, na segunda parte do capítulo 1, mostra como Jesus é concebido, como o anjo aparece a José, informando sobre os passos que José deveria dar. E José assim faz. Jesus nasce. No capítulo 2 nós vemos que os magos vão lá, visitam Jesus, entregam presentes a ele, e ele acaba tendo que fugir para o Egito, porque houve uma grande perseguição com as crianças da época, por meio de Herodes.
Lá ele ficou por algum tempo e depois o mesmo anjo aparece de novo a José, falando que eles poderiam voltar dessa terra para viver de novo na terra de Israel. E assim ele faz, no capítulo 2, versículo 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Pense, eu sempre gosto de fazer essa reflexão quando eu leio esse trecho, porque pensa Deus, ele se fez homem. E aí, dentro da experiência de Deus sendo homem, teria muitas coisas que ele poderia conhecer, ele poderia escolher viver nos palácios, nos melhores lugares, receber da melhor cultura, mas ele escolheu um lugar muito rejeitado, muito pobre, que era Nazaré. Pessoas muito elementares da época. Imagina, hoje você vai num lugar menos favorecido, as pessoas já têm dificuldade, são analfabetas. Imagina 2.000 anos atrás, como era a situação. Mas Jesus, né, o Filho de Deus, na sua experiência humana, escolheu crescer diante dessa realidade. Ele poderia crescer nos palácios, ter do bom e do melhor, mas não, ele teve um viver humilde. Até os 30 anos, ele viveu com as pessoas mais comuns que se pode encontrar na Terra. Até que, no capítulo 3, ele dá sinais de que vai iniciar o seu ministério. E aqui aparece uma pessoa muito importante ao longo desses primeiros 15 capítulos de Mateus, que é João Batista. João Batista, ele nasce um pouquinho antes de Jesus. Mas as mães estavam grávidas ao mesmo tempo. João Batista, na barriga de sua mãe, reconheceu Jesus na barriga da mãe dela. Da barriga da mãe dele. Que é um negócio espetacular, né? Um verdadeiro milagre registrado ali em Lucas. Mas a história de João, contada por Mateus, não é tão boa. E nós vamos descobrir hoje por que ela não é tão boa. João, ele se encarregou de pregar o evangelho do reino por meio de arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E não apenas isso, mas ele batizava as pessoas, introduzindo nesse reino. E Jesus não foi diferente, ele participou disso. Capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então aqui estava Jesus batizado. Era necessário ele cumprir esse requisito. João sabia quem estava batizando ali, tanto que ele falou, era eu que precisava ser batizado por você, e você que vem até a mim para ser batizado? Aqui no versículo 11 do capítulo 3 ele diz, eu os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não são digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João reconhecia Jesus. João sabia quem era Jesus. Mas ao longo dos próximos capítulos nós vamos ver qual foi a reação de João ao encarar Jesus. E ao encarar o ministério de Jesus. Após isso, no capítulo 4, Jesus, ele foi, aqui ó, capítulo 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É muito interessante essa passagem, porque o Espírito levou Jesus para o meio do deserto, para que ele pudesse ser tentado. E no versículo 2 diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus demorou 40 dias para mostrar um sinal de fraqueza, que foi a fome. E a partir disso, ele começa um debate ali com o inimigo de Deus.
E ele usa a própria palavra de Deus para mostrar a sua autoridade diante do inimigo de Deus. E ele vence essa tentação por meio da palavra de Deus. Esse princípio é muito rico para nós. Quando nós somos tentados, nós podemos e devemos recorrer à palavra de Deus para nos livrarmos das nossas tentações. Depois de ser tentado e passar com louvor por essas tentações, ele segue finalmente para o seu ministério. Aqui inicia o ministério de Jesus. Até então, Jesus ele era mais um dentre tantas pessoas no mundo da época. Mas aqui ele começa a fazer diferença. Aqui ele começa a se revelar para as pessoas. Aqui ele dá os primeiros passos do seu reino. No versículo de 13 em diante diz: E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Só que ele não subiu a Jerusalém para começar o seu ministério. Não, ele começou lá de baixo, das pessoas que mais necessitavam. Que rei é esse que vai estabelecer o seu reino? Todo rei estabelece seu reino no ponto mais importante, no ponto mais elementar, na capital do seu país. Mas Jesus não. Jesus começou o seu reino lá por baixo, nos mais humildes. Aqui ainda no capítulo 4, ele faz duas coisas muito importantes em seu ministério. Versículo 18, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Eu disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Jesus ele tinha essa característica, ele passava e conforme ele chamava as pessoas largavam tudo o que elas estavam seguindo, o que elas estavam fazendo e seguiam o Senhor. Então, ele começou o seu reino chamando pessoas. Sabia que um dia ele também te chamou? O reino começou aqui com Pedro e André. Mas um dia ele chamou cada um de nós. Falou: vem aqui, me segue. Se você está aqui hoje, alguma coisa você deixou. No versículo 23, fala outra característica desse ministério de Jesus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, Jesus ele se preocupava com três coisas: ensinar, pregar o evangelho e curar. Ele trazia o consolo, ele trazia uma nova esperança, ele trazia a consolidação para esse povo. E no capítulo 5, capítulo de 5 a 7, nós temos a parte mais importante desse ministério, que se chama a constituição do reino. O conhecido Sermão do Monte, que tem a mais conhecida ainda, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, capítulo 5, versículo 1, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui, nos próximos 3 capítulos, ele vai falar a constituição de seu reino. Aquilo que constitui cada pessoa que está dentro do seu reino está incluído nesses 3 capítulos. Esses 3 capítulos, eles são um termômetro para nós. Quando eu me deparo com esses capítulos, eu vejo quão distante eu estou de ter um viver adequado de acordo com o reino dos céus. Mas a primeira
fala de Jesus aqui é: bem-aventurados os humildes de espíritos, ou os pobres de espírito, ou os esvaziados de espírito. Ou seja, aqueles que se achegam ao Senhor, não com uma carga, nós vamos ver aqui mais para frente, religiosa ou de tradição, mas se achega ao Senhor com humildade. Senhor, eu não consigo, ao olhar esses 3 capítulos aqui, eu não consigo cumprir o que diz aqui. É muito elevado para mim. E aí ele fala: isso é porque você deve ter uma nova vida. E essa nova vida é capaz de viver de acordo com essa constituição do reino. Depois que ele termina de falar sobre a constituição do reino, existem 2 capítulos, o capítulo 8 e o capítulo 9, que mostra Jesus com toda a sua autoridade. Tem uma coisa que um rei ele tem que ter, é a autoridade. E essa coisa realmente Jesus tinha. Ele tinha autoridade. Ele demonstra sua autoridade aqui, curando muitas pessoas. No capítulo 8, versículo 23, ele acalma uma tempestade. No capítulo 9, versículo 23, ele ressuscita a filha de Jairo. E principalmente, no capítulo 9, versículo 12, na verdade, no capítulo 9, versículo 9, Jesus se encontra com alguém chamado Mateus, justamente o escritor desse livro aqui. Mateus, ele era cobrador de impostos. E, pensa, uma pessoa foi escrever o livro. Aí, dentro de 2 capítulos que só falam sobre cura e libertação, tem um cobrador de imposto aqui no meio. O que ele está fazendo aqui? Porque ele também foi liberto. Talvez você pense: o Senhor nunca me curou. O Senhor nunca me libertou de nada. Eu sempre fui uma pessoa boa, conheci o Senhor e estou aqui hoje. Talvez você não saiba qual é a sua real condição antes de conhecer o Senhor. E do que o Senhor te livrou. Mas, de fato, Mateus foi livrado pelo Senhor. E no versículo 12, quando os fariseus começavam a indagar: por que ele senta com pecadores e publicanos? Aí fala: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aqui estava a missão desse rei. Não era buscar os grandiosos, os conhecedores da época. Ele queria os leprosos, ele queria os cegos, os coxos, os endemoniados. E os publicanos também. Os cobradores de impostos. Não importa o que você passou. Uma vez que você conhece o Senhor, você é salvo, Ele pode te libertar de qualquer situação. E no versículo 36 do capítulo 9, tem algo que impacta muito. Vendo ele as multidões. No capítulo 5, versículo 1, diz também: vendo Jesus as multidões. Quando ele viu as multidões pela primeira vez, ele coloca a constituição do reino. Quando ele vê as multidões de novo, ele fala o seguinte: compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. No capítulo 10, ele escolhe os 12 e envia os 12. Isso é muito significativo, porque, por um lado, as pessoas precisam de um novo reino, de um novo viver. Mas, por outro, não tem quem leve essa palavra a elas. E ele, por sentir essa necessidade ardente, as pessoas precisam receber essa nova palavra do reino. Ele fala: eu preciso enviar
os meus discípulos. Os meus discípulos não são para ficar aqui comigo, banqueteando, não. Eles são aqueles que vão alcançar outras cidades para pregar esse evangelho do reino. Da mesma forma, nós hoje recebemos essa comissão. Por um lado, nós recebemos a palavra de salvação, por outro lado, nós recebemos a comissão de levar essa palavra de salvação para outras pessoas. Jesus, ele era aquele que servia de exemplo, né? No capítulo 11, versículo 1, ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Ele não parou o seu trabalho, ele não falou, agora eu já distribuí esse trabalho, já tem 12 trabalhando para mim, eu vou sentar aqui, vou comer e vou esperar. Daqui a pouco vai estar todo mundo salvo. Ele fez isso? Não, ele não parou de trabalhar. E aqui nós voltamos a nos encontrar com o João. Eu pulei ali no capítulo 4, onde João é preso. E João continua preso até o capítulo 11. Aqui já devia ter se passado algum tempo, né? E ele começa a duvidar. Será que esse Jesus era mesmo Jesus? Ou ele é um profeta? Ele era uma pessoa que tinha certeza, desde o ventre materno, quem era Jesus. Mas ele foi enredado por meio das tradições e da sua religiosidade. E, ao invés de seguir Jesus, que seria o caminho natural, ele preferiu continuar com seu ministério. E aqui no capítulo 11 mostra os discípulos de João indo indagar os discípulos de Jesus. E Jesus mostrando que, Jesus mostrando que João Batista, ele foi até certo ponto. Mas aqueles que receberam um verdadeiro arrependimento do reino, estão acima dele, mesmo o menor. Isso é muito delicado, porque olha o tanto que João Batista correu. Ele preparou o caminho do Senhor. Mas quando chegou a hora de fazer a virada, de deixar o que ele tinha, ele preferiu se agarrar à sua própria estrutura. Então, nós que estamos há muito tempo na carreira cristã, tentamos e tendemos a fazer isso. Nós nos agarramos às nossas estruturas de cristandade. Mas, às vezes, o Senhor quer fazer uma mudança. Ele apresenta algo novo. E aí, é o momento de deixar essas coisas para trás. Será que nós estamos dispostos a deixar essas coisas para trás, essas estruturas para trás, para seguir realmente Jesus? E é isso que apresenta o capítulo 12. O capítulo 12 é uma batalha forte entre Jesus e a religião. Aqui, Jesus vai comer. Aí pede para os discípulos pegarem lá, capítulo 12, versículo 1. Ora, estando os discípulos com fome, entraram a colher as espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. E depois, no versículo 10 diz, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar ao sábado? Aqui, Jesus começa a ser perseguido pela religião. A estrutura não permitia que Jesus fizesse algo muito lógico, que era curar. O que é mais importante, seguir uma estrutura ou curar uma pessoa? Mas para eles era mais importante seguir a estrutura. Por isso que no versículo 34, Jesus fala um palavrão. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Versículo 38. Então os escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. As curas não valem. As libertações dos endemoniados não valem. O viver junto com
com os discípulos, não vale. Nós queremos um sinal. Já que nós somos as raças de víboras, então nos mostre aí um sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. O profeta Jonas é o mais conhecido, né? Aquele que foi engolido pela baleia, ou pelo peixe gigante. Grande peixe, bem grande. Ficou 3 dias no peixe. É um peixão. E porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui o que está, que é maior do que Jonas. Aqui Jesus diz claramente: eu vou morrer e vou ressuscitar. Aqueles que ouvirem as minhas palavras serão salvos. E talvez vai chegar lá na frente e um povo que não é digno vai falar para vocês: vocês não se arrependeram. Hoje nós estamos aqui, pelo andar da carruagem do Antigo Testamento, não havia possibilidade nenhuma de nenhum de nós estarmos aqui, a não ser que alguém seja descendente de judeu. Mas, por meio da morte e da ressurreição de Cristo, ele abriu um caminho para os gentios, que somos nós. Talvez os judeus daquela época não se salvaram, mas nós hoje temos a oportunidade. Se nós nos arrependemos. O Senhor nos chama ao arrependimento. Uma vez que nós nos arrependemos, nós ganhamos esse novo rei, esse novo reino. No capítulo 13, Jesus apresenta então 7 parábolas. Jesus é uma pessoa que gostava em falar em parábolas. E Mateus é uma pessoa que gostava das parábolas de Jesus. As parábolas são situações da época, situações corriqueiras do dia a dia, que mostram de uma forma simplificada aquilo que Jesus queria falar, que era a revelação do seu reino. Então, Jesus queria mostrar como era o seu reino para as pessoas. Aí ele falava: o semeador saiu a semear. E foi semeando. Depois ele fala sobre cresciam o joio e o trigo no mesmo lugar. Aí o dono da plantação falou: espera, um dia o joio vai continuar subindo e o trigo vai cair. É situações que a gente consegue compreender. Essas 7 parábolas mostram o comportamento do coração de todo aquele que está no reino dos céus. Se você quer conhecer o seu coração, leia essas parábolas aqui. E alguma delas o seu coração vai se encaixar. Talvez se encaixe na maioria. Porque não tem jeito. O coração do homem, ele é cheio de defeitos. Mas em todas essas parábolas tem como solucionar o problema do seu coração. Por fim, capítulo 14, nós temos a morte de João Batista. João Batista não conseguiu sair das estruturas fortalecidas por ele mesmo ao introduzir Jesus. É um triste fim para uma pessoa tão importante no ministério de Jesus. E a partir do versículo 13 do capítulo 14, nós temos a multiplicação dos pães e peixes. Muitos irmãos historiadores e que estudam os evangelhos e os feitos de Jesus dizem que não existe nada mais fantástico, mesmo as curas, não existe nada mais fantástico que a multiplicação. A multiplicação é a coisa mais inexplicável que Jesus fez. Ele simplesmente pega 5 pães e 2 peixes de uma pessoa desconhecida, que estava ali na multidão, começa
a fazer uma oração e picotar, dá para os seus discípulos vão lá, começam a entregar para o povo, fala assim, todo mundo comeu, agora recolhe. Quando recolhe, sobra muito. Não sobra pouco, sobra muito. É um negócio que não dá para entender. Mas, ao mesmo tempo, mostra como é o funcionamento do reino de Jesus. O reino de Jesus funciona dessa forma. Ele usa o pouco e multiplica em muito, e ainda sobra. Talvez você queira muito de Jesus, mas o pouco que Ele te dá, pode acreditar, vai dar e vai sobrar. Por um lado, aplicando a nossa vida, quando nós estamos diante das pessoas e vamos falar do Senhor para ela, talvez nós pensamos, não tenho capacidade de falar para alguém, de convencer uma pessoa a se converter para o Evangelho. Mas entregue o pouco que você tem. 5 pães e 2 peixes. E aí o Senhor, Ele faz a multiplicação. Quando nós entregamos o pouco que nós temos diante do Senhor, Ele pode multiplicar incalculavelmente mais. Por fim, no capítulo 15, Jesus esbarra em outro problema. Um problema que nós podemos encarar é a religião. O outro problema é a tradição. Versículo 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Dentro dos Pentateuco, existe a lei de Moisés ali. E ao longo do tempo foram tendo várias questões que precisava fazer um ajuste na lei. Uma emenda na Constituição, né? E aí, esses anciãos, eles eram responsáveis por fazer essas emendas na Constituição. Era lei? Não era lei. Mas estava dentro das boas normas. E esse pessoal perguntou para Jesus, por que você não segue, obrigado, por que você não segue essas boas normas? Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra a teu pai e tua mãe, e quem maldizer a seu pai e sua mãe seja punido com morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a teu pai ou sua mãe, oferta ao Senhor aquilo que podeis aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Aqui Jesus rapidamente pegou eles. E, mais uma vez, quem já percorre a carreira cristã há muito tempo pode acabar caindo nesse erro de criar tradições. Muitas coisas que você ouve falar por aí, você fala assim, né, Davi? Várias coisas. Isso aí não está na Bíblia, não. O pessoal fala tanto certos conceitos, que acha que é versículo até. Porque são as tradições. Nós também, no nosso ser individual, podemos cair nessas tradições. Achar que é Cristo. Se está de acordo com isso, é Cristo. Se não está de acordo com isso, não é Cristo. Será? Como Cristo se comportaria? O movimento que Cristo faz nesses primeiros 15 capítulos não é algo linear. Ele não seguia conceitos tradicionais. Por fim, nós entramos no título da mensagem de hoje, os sinais dos tempos. Capítulo 16, versículo 1 até o 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram para que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir os aspectos dos céus, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E aqui nos versículos 5 a 12,
Jesus explica, o que o cega é o fermento, ou seja, as tradições e sua religiosidade. Da mesma forma hoje, irmãos, aqui ele fala, você olha para o céu, você sabe o que vai acontecer. Hoje eu olho para o céu, não faço a mínima ideia. Eu estava para sair, coincidentemente, estava para sair de casa, estava sentado no sofá olhando o céu. A minha esposa chegou, olhou, ela estava se vestindo, falou, vai chover hoje? Falei, não, não vai não. Faço a mínima ideia se vai chover ou não vai. Mas na época o pessoal sabia, né? O céu, até uma dica, né? Se o céu está avermelhado, vai ter bom tempo. Se está vermelho sombrio, vai ter tempestade. Nunca vi o céu nem vermelho normal, nem vermelho sombrio. Mas ele pegou algo que era comum para a época, né? Tão natural quanto ver o sol, o céu e saber que vai chover ou não, é você saber discernir quais são as épocas. E a época que vocês estão é a época que o reino está sendo estabelecido. Nós, da mesma maneira hoje, qual época nós estamos? Da segunda vinda de Cristo. Existem vários sinais que nós vamos ver ao longo dos próximos capítulos. Eu não vou falar hoje para não tomar tempo. Mas que mostram esse cenário, essas nuvens. Quando você olha, você sabe, ele está vindo. Mas existe algo que pode nos afastar de saber discernir isso. É a religião e as nossas tradições. Podem nos cegar e conseguir discernir. Era tão óbvio, se olhar, era só eles olharem para a nuvem, eles saberiam. Olha, é Jesus aqui, é o rei, é o Messias. Mas eles não conseguiam discernir. Da mesma forma nós hoje, temos que orar ao Senhor para que a nossa religião, a nossa tradição não impeçam nós de vermos o Senhor, de vermos a sua segunda vinda, de vermos as coisas que estão se armando aí para que Ele venha. A partir desse segundo trecho do capítulo 16 em diante, Jesus começa a estabelecer uma nova etapa do seu reino, que é chamada de a igreja. Aqui ele revela algo extraordinário, que é a igreja. E ele começa a edificar a igreja. É isso que nós vamos ver nesse semestre, a edificação da igreja. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos gastar um tempo ainda revisando esses versículos, esses capítulos que vocês ganharam ao longo do último semestre com essa palavra. Amém?